Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Lucas 23, do versículo 39 ao versículo 43. Lucas 23, 39 ao verso 43. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura dessa porção das Escrituras. Como o presbítero Juarez já mencionou, é a segunda palavra da cruz, e essa palavra aqui, que Jesus dirige a um dos condenados na crucificação, é a palavra da salvação. Leamos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Meus irmãos, não foi por mero acidente que Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, entre dois criminosos. Isso por duas razões. A primeira razão é porque essa maneira da crucificação como sentença foi, segundo os estudiosos, algo criado pelos bárbaros, e que os romanos, eles aplicavam essa sentença a ladrões, assassinos, rebeldes, e por isso ali estava acontecendo esse episódio nesse exato momento. E Jesus Cristo também era tido, condenado como um rebelde. A segunda razão, e a principal, meus irmãos, é que nada ocorre por acidente na perspectiva de um mundo governado por Deus. Deus é aquele que tinha o controle sobre todas as coisas, Ele é o Senhor da história, e Ele presidia essa cena que nós lemos nesse texto nessa noite. E a tal ponto que vários textos das Escrituras, como Atos capítulo 4, verso 28, diz que todas as coisas que ocorreram ali foi por causa da mão do Senhor e o propósito dele que predeterminaram todas aquelas ocorrências. Meus irmãos, Isaías já tinha predito isso há muito tempo. Capítulo 53, verso 12, diz que ele seria contado com os transgressores. Está cumprindo-se aqui uma profecia da palavra de Deus. Meus irmãos, mas por que deliberadamente Deus determinou que o seu filho fosse crucificado entre esses dois indivíduos, entre esses dois malfeitores, entre esses dois criminosos? Meus irmãos, para que todos nós tivéssemos um tipo de representação vívida a respeito dessa visão concreta, desse drama apresentado aqui pelas Escrituras com respeito à nossa salvação e a necessidade de que cada um de nós apresentássemos uma resposta diante dessa cena, diante desse drama colocado por nós através do evangelista Lucas. Ele é o único que retrata mais claramente esse episódio, esse diálogo. Os outros evangelhos apenas fazem menção que ele foi crucificado entre ladrões. João apenas diz que entre duas pessoas, entre dois outros indivíduos, Jesus foi crucificado. Portanto, meus irmãos, estão presentes aqui elementos muito representativos,
muito significativos no que diz respeito à nossa condição, ao nosso estado, às nossas expectativas até, em relação àquilo que foi o episódio da cruz, da crucificação de Jesus Cristo. Esses dois malfeitores, meus irmãos, esses dois criminosos aqui do texto, eles representam o modo como os seres humanos, eles respondem e reagem a esse episódio da cruz, de como nós reagimos ao olhar para o Filho de Deus sendo crucificado. Portanto, meus irmãos, os dois aqui estão sob a mesma condição, ambos eram perversos, ambos foram condenados, ambos estavam sofrendo duramente naquela cruz, ambos estavam morrendo na cruz, ambos necessitavam do perdão e da misericórdia de Deus. Mas veja, meus irmãos, que embora os dois, na mesma situação, na mesma condição, nas mesmas necessidades, no entanto, um crê e o outro não. Um recebe a Cristo e o outro rejeita a Cristo. Um se arrepende dos seus pecados e o outro permanece na dureza do seu coração. Não é significativo isso? Não é interessante esse aspecto, notarmos isso no texto da palavra de Deus? Meus irmãos, por isso esse texto, ele nos apresenta de fato uma palavra da salvação, uma mensagem da salvação, mas ele requer que nós tenhamos uma reação diante dessa palavra e diante dessa mensagem. Ele pede para que eu e você nos identifiquemos com um desses personagens. E qual é desses personagens que você vai se identificar? Com aquele incrédulo, com aquele que dizia: você não é o Cristo, então sai aí da cruz, salva você e salva nós. Enquanto que o outro dizia: você não teme a Deus. O repreendendo dizia: olha, nós de fato estamos aqui sendo crucificados com justiça, mas esse nenhum mal fez. Então, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Com qual dessas palavras você é representado nessa imagem, nessa figura que esse texto dramaticamente nos coloca? Então, meus irmãos, exatamente o mesmo quadro se mostra nos dias atuais, entre as pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo, sob as mesmas condições, sobre as mesmas circunstâncias, sobre os mesmos parâmetros. Uma pessoa é comovida, a outra pessoa fica insensível. Uma pessoa tem olhos abertos, outra pessoa permanece com seus olhos fechados para a verdade do Evangelho. Tem dois homens que estão numa prisão, numa cadeia, e pela janela eles olham para o lado de fora. Um contempla a lama, outro vê as estrelas. Essa é a perspectiva que nós temos aqui diante de nós nesse texto. Como é que nós podemos explicar que esses dois homens reagem de forma tão distinta, tão diferente, embora sendo condições muito semelhantes, para não dizer condições iguais? Meus irmãos, como nós podemos explicar que as pessoas de hoje, elas reagem de maneira tão diversa à proclamação do Evangelho, sobre as mesmas condições? Nós podemos explicar isso, meus irmãos, de duas maneiras, e esse é o propósito aqui da nossa mensagem, dar uma resposta em duas perspectivas, que é muito comum à nossa doutrina, a doutrina reformada, a doutrina que reafirma duas coisas, dois elementos. Nós afirmamos, em primeiro lugar, a soberania de Deus, que está acima de tudo, aquele que dirige, coordena e realiza e faz tudo como lhe apraz, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas também nós não negamos
e reafirmamos a responsabilidade humana, de que os homens, os seres humanos, eles têm uma resposta que devem oferecer como responsabilidade pessoal, individual, a respeito da oferta do Evangelho de Cristo. E a resposta que nós encontramos aqui para isso, meus irmãos, por que duas pessoas têm reações tão distintas? Nós vamos encontrar nessa, por um lado, a soberania, por outro lado, a responsabilidade humana. A soberania de Deus em relação à salvação. Eu afirmo aqui que a salvação, ela é produto da operação sobrenatural do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o coração pecador, o coração distante e rebelde do Senhor, se não for o Espírito Santo que para mover a nossa vontade, os nossos anelos, nossos anseios, na direção daquilo que o Evangelho nos propõe, de fato, meus queridos, nós vamos permanecer na dureza do nosso coração. Essa narrativa quer nos convencer disso, de que não é através de meios naturais, não é através de recursos pessoais ou iniciativas humanas próprias, que o ser humano reage afirmativamente, positivamente diante da mensagem da cruz, do Cristo crucificado. Por quê, meus irmãos? Primeiro, porque esses dois homens, ambos estavam vendo Cristo ser crucificado em fraqueza. Veja que não é simplesmente pelo fato das minhas convicções lógicas, racionais. Nós estamos aqui diante do episódio da cruz, e eu pergunto aos irmãos, como alguém pode entender do ponto de vista humano que Cristo morre em fraqueza na cruz, sendo Ele Senhor dos senhores? Eu pergunto ainda, queridos, como pode alguém aceitar a partir de uma concepção puramente humana, que os inimigos do Rei dos Reis estavam triunfando sobre ele naquela cruz, zombando do seu nome, zombando na presença dele, mandando que ele descesse da cruz? Ainda, irmãos, como alguém de mente sadia pode reconhecer como Deus alguém que foi condenado, alguém que na visão humana era simplesmente uma pessoa enfraquecida, como se ele fosse um criminoso, submetido à forma mais humilhante de condenação à morte naqueles tempos e naqueles dias? Por isso que nós encontramos na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, meus irmãos, que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, é loucura para aqueles que não entendem, é loucura para aqueles que não enxergam a verdade de Deus sendo anunciada por meio dela, de um Deus que morre sacrificialmente em favor daqueles indignos pecadores que não podem a si mesmo se salvarem. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Outra razão, meus irmãos, porque a salvação, ela é produto sobrenatural da poderosa ação do Espírito Santo de Deus, porque esses dois homens estavam até então diante de fenômenos naturais. Jesus ter sido pego e preso pelas autoridades, Jesus jogado diante do tribunal, Jesus condenado pelas leis daqueles homens, tanto pelos judeus, pelo Sinédrio, quanto também por Pôncio Pilatos, que era aquele que era o governador da Judéia, que dá a ordem para que ele fosse crucificado. E então Jesus carrega a cruz, depois eles erguem Jesus e pregam Jesus na cruz, com os cravos, junto com ele, esses dois criminosos. Até então, meus irmãos, fenômenos naturais, nada sobrenatural. Esse drama, meus irmãos, ocorreu antes de outros fenômenos, como nos registra aqui o verso 44, 45, que nos dá conta de que depois dessas declarações,
se fez noite. Mateus chega a dizer que houve trevas por todo aquele lugar, em plena luz do dia, às 3 horas da tarde. Depois houve um brado triunfante das palavras de Cristo. Depois houve o rasgar do véu, de alto a baixo. Depois, meus irmãos, houve um terremoto, um tremor de terra, também registrado por Mateus. E Mateus ainda diz que os sepulcros se abriram e mortos se levantaram. Foi um espetáculo tremendo, poderoso, na manifestação da morte de Cristo Senhor, o Salvador. Mas até então, meus irmãos, nada disso havia acontecido. Aqueles homens estão diante de fenômenos naturais. Muitas pessoas pensam que são os elementos sobrenaturais, visões sobrenaturais, manifestações sobrenaturais, que são suficientes para levar as pessoas a crer no nome de Cristo. Meus irmãos, eu estou aqui sendo coerente na minha afirmação. Eu disse que a salvação ela é produto da obra do Espírito Santo sobrenaturalmente. Amém. Mas nós estamos falando de um agir sobrenatural no coração dos seres humanos, desse agir do Espírito Santo, para nos convencer dessa verdade. E não que a salvação seja elementos sobrenaturais do ponto de vista da visibilidade, da exterioridade. Não, irmãos. Se os irmãos observarem, por exemplo, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 16, nós temos uma história interessante registrada por Lucas. Lucas registra essa história a partir dos versículos, especialmente o verso 29, 30 e 31. Quando então, depois de contar aquela história a respeito de um homem muito rico e um homem como Lázaro, que era muito pobre, sofria muito, os dois morrem. Um vai para o céu, seio de Abraão, e o outro vai para o tormento do inferno. E aí então, lá no inferno, aquele homem que era o homem rico, que vivia confortavelmente nessa vida, ele ganha sabedoria, ele ganha entendimento. E aí ele diz assim: olha, Senhor, Abraão, pelo menos, deixa eu voltar e anunciar para os meus parentes, meus irmãos, porque eles vivem do mesmo jeito do que eu, sem temer a Deus, para eu falar para eles se arrependerem, mudar de vida. E aí o texto da palavra de Deus diz assim, que a resposta foi: olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mesmo que as pessoas pudessem ouvir alguém vindo dentre os mortos dizendo: olha, converta a Cristo, senão você vai para o lugar onde eu estou hoje, e é terrível esse lugar. Ainda assim as pessoas não se arrependeriam, diz a palavra de Deus, meus irmãos. É só mesmo resultado e fruto do poder do Espírito de Deus. Amém. Meus irmãos, ainda outra coisa aqui, que nos faz ver que é somente pelo poder do Espírito Santo, como produto desse poder sobrenatural, que o coração reconhece a salvação em Cristo. Ambos não tinham vida moral para requerer a sua salvação. Ninguém aqui tinha condições. Esses dois indivíduos estão também sob a mesma condenação, a mesma situação. O versículo 41 diz: recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Eles estavam recebendo exatamente aquilo pelo qual eles praticaram e fizeram. Eles não respeitaram a lei de Deus, eles não respeitaram a lei dos homens, e por isso estavam ali sendo condenados, e esse homem reconhece isso. Meus irmãos, não havia nada que eles pudessem apresentar. Como é que dois criminosos, embora os outros evangelhos dizem ladrões, aqui em Lucas diz malfeitor, né?
Nós não sabemos, né? Pode ser ladrões e ainda assassinos, são malfeitores, são criminosos. Que boas obras esses homens tinham para oferecer? Quais eram as suas boas ações? Qual era o comportamento moral que fizesse com que eles acreditassem que poderiam chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu mereço entrar no teu reino, eu mereço a tua salvação. Eles sabiam, tanto um quanto o outro. Mais especificamente, esse arrependido, ele declara: nós estamos aqui porque merecemos. Meus irmãos, nesse sentido, você pode pensar o seguinte, diferente do que você olha aqui para esse texto, contemplando esses dois indivíduos. Você pode dizer assim: olha, eu não sou nenhum ladrão, eu não sou nenhum criminoso, eu tenho uma ficha limpa, não respondo nada à justiça, eu até reconheço que não sou tudo aquilo que eu deveria ser ou poderia ser, eu não sou perfeito, eu até admito que sou um pecador diante de Deus, mas eu não concordo que esses criminosos aí do texto represente o meu estado e a minha condição. Oh, meu querido, se você não é capaz de se ver na figura, na pessoa desses indivíduos aqui do texto, é porque ainda você não reconheceu, é porque você ainda não sabe o que é de fato ser um pecador diante de Deus, o que é reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua miséria, reconhecer o seu estado. E esse texto aqui nos mostra, através desse drama, que Deus deliberadamente, Ele dispôs essa combinação de condições que não são boas, que não são oportunas para indivíduo nenhum, para simplesmente mostrar, meus irmãos, que a salvação não vem de nós, que a salvação vem do nosso Senhor, que a salvação nos é dada, que a salvação nos é oferecida, que você não conquista a sua salvação, mas a salvação é conquistada para você inteiramente, completamente pela graça, sem que você pague um centavo para isso. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, essa é uma verdade que nós vimos aqui. Agora, essa é a verdade da soberania. Nós precisamos olhar agora para o outro lado. É como se tivéssemos uma cena, uma imagem captada por uma câmera, estamos olhando na direção do que Deus fez por todos nós na cruz por intermédio de Cristo. Agora é como se nós deslocássemos essa câmera e olhássemos agora na direção dos homens, na nossa responsabilidade. E aqui eu afirmo o seguinte, que a salvação, ela é evidenciada, ela é confirmada através do desejo de querer viver na presença de Deus. A salvação, ela é produto do Espírito Santo, desse poder sobrenatural, mas a salvação, ela se evidencia, é confirmada quando você deseja, quer viver na presença de Deus. E os versículos 42 e 43 nos mostram isso. Meus irmãos, esse drama também nos mostra que crer, que receber a Cristo, implica uma atitude positiva, uma atitude participativa, no desejo de estar na presença de Deus. E como é que nós podemos ver isso? Primeiro, a salvação é experimentada somente por aqueles que reconhecem a necessidade de Deus em suas vidas. Olha a declaração do verso 42, desse homem, desse criminoso, desse malfeitor arrependido. Ele diz assim: lembra-te de mim. É quando ele se dirige à palavra Cristo. Lembra, Senhor, de mim. Não é senão quando percebemos, meus irmãos, a nossa desesperadora condição sem Cristo,
que nós clamamos e pedimos: Senhor, lembra de mim. Sem Deus, sem Cristo na sua vida, você está perdido, e é isso que esse homem entende, no final da vida dele. Por isso ele roga: lembra, tem uma lembrança de mim. Essa declaração é uma declaração que nós encontramos desde o Antigo Testamento, quando ela como que faz lembrar e trazer à memória de Deus as promessas de salvação àqueles que nele crê. Lembrou-se da sua misericórdia, como diz os salmistas. No Cântico de Maria, em Lucas capítulo 2, ela também, ao ser agraciada por aquela que foi escolhida, por meio dela o Salvador viria e daria salvação ao seu povo, ela diz: lembrou-se da sua misericórdia para com o seu povo. Lembra-te de mim. Não é senão, meus irmãos, quando nós somos levados a perceber a nossa total miséria, a nossa falta de condições para salvar a nós mesmos. Não é senão quando vemos nesse criminoso um retrato nosso. Aqui eu estou, eu sou esse indivíduo, eu reconheço. O que deveria vir sobre mim é a condenação, é a morte como resultado dos meus pecados, como diz o texto de Romanos, que a morte ela é resultado, ela é o pagamento justo pelos nossos pecados e as nossas transgressões. E aí então nós clamamos: lembra, Senhor, de mim, lembra de mim, lembra de nós, tenha misericórdia. É o clamor. Não é tentar, meus irmãos, viver para agradar a Deus, e então Deus nos aceitar e nos receber. Aliás, essa foi a lição de Gálatas durante essa semana, pelo menos foi a lição que nós, no nosso grupo, desenvolvemos, né? Não é você fazer alguma coisa e aí Deus se tornar favorável para com você. É o contrário, é Deus tendo sido favorável para com você, misericordioso para com você, enviou Jesus, trouxe Jesus ao mundo, encarnou, morreu na cruz. O Espírito Santo vem e convence o seu coração com um poder sobrenatural, como nós vimos, e como resposta disso, você diz: Senhor, lembra-te de mim, eu quero viver agora para ti. Pense na situação desse homem. Ele não teve muito tempo para viver para o agrado de Deus, ele não teve muito tempo para fazer obras, para se tornar aceitável a Deus, não tinha tempo para isso. Por isso aqui é uma figura representativa e muito significativa para todos nós, meus irmãos. Outra coisa é que a salvação é concedida somente àqueles que buscam insistentemente pela graça de Deus. Você faz isso. A salvação se evidencia na sua vida porque você está buscando sempre, continuamente, insistentemente pela graça de Deus. Verso 42, complementando essa expressão: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem sob condenação, ele foi capaz de enxergar além do presente, além da presente vergonha da cruz. Ele olhou, contemplou Cristo num reino futuro. A expressão que aparece aqui, quando vieres no teu reino. Os estudiosos nos apontam aqui o aspecto que nós não sabemos bem, o que esse homem tinha em mente quando ele declarou isso. Talvez aquele contexto da mensagem messiânica, que era muito típica entre os judeus na época de Cristo. Eles esperavam que o Messias viria poderosamente do seu reino. Então ele acreditou nisso. Se é isso de fato, ele creu nisso, porque ele estava diante do Cristo crucificado, e ele imaginou: então vai chegar um momento que o Senhor virá com poder no teu reino e na tua glória. Meus irmãos, veja que ele contemplou a futura glória e a majestade de Cristo.
rogando a graça de Deus. Você tem essa expectativa? Você que diz ter sido salvo pela graça soberana, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, você é alguém que contempla não só o hoje, não só a nossa vida presente, não só a visibilidade nossa como pessoas frágeis, pequenas, mas a glória do reino que há de se manifestar visivelmente quando Cristo vier, meus irmãos. E em terceiro e último, a salvação é dada somente àqueles que procuram pela comunhão com Deus. O texto complementa: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus qual foi? Jesus diz: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É a promessa se cumprindo nas palavras de Cristo, da salvação completa, definitiva, do qual então envolve a nossa comunhão com Cristo. Ele poderia muito bem só ter dito assim, meus irmãos, seria já de bom tamanho, os irmãos não acham? Se Jesus estivesse: hoje estarás no paraíso. Opa, Jesus, estou salvo. Mas ele fala: hoje estarás comigo no paraíso. Comunhão com Deus. Meus irmãos, se nós não desejamos a Cristo e a Deus aqui nessa vida, o que você vai fazer lá no céu? Porque lá no céu é para ter comunhão com Deus, é para viver uma vida de plena comunhão com Ele. Céu sem Cristo, meu irmão, não é céu. Pode ter tudo lá, se não tiver a presença de Deus, a presença de Cristo, não serve para nós. É isso que nós deveríamos dizer, como Moisés disse, depois das promessas de Deus, povo saindo do Egito, recebendo as tábuas da lei, povo na dureza do coração, cultuando um bezerro de ouro. Deus fica tão furioso e diz para Moisés: olha, leva esse povo, vou cumprir minha palavra, eles vão herdar um lugar que mana leite e mel, eu vou enviar o meu anjo adiante dele, vou dar vitória sobre os seus inimigos, mas eu não vou com vocês. Moisés diz: se tu não vieres conosco, nós não arredamos o pé desse lugar. É a tua presença que é fundamental na nossa vida, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Você tem esse desejo, esse anelo faz parte do seu coração e da sua alma, meu irmão, minha irmã. Será que você é daqueles que pode ficar dias, meses, sem buscar o Senhor, sem invocar o seu nome, sem vir à igreja, sem ler e se alimentar da palavra de Deus, e isso não fazer diferença na sua vida? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está falando com você hoje, para que você se arrependa. Pode ser que não apareça a evidência da salvação, porque você ainda precisa ser quebrantado no seu coração, se arrepender dos seus pecados e clamar a misericórdia e a graça de Deus. Ou então, você está tão distante do Senhor, e o Senhor está te chamando, Ele diz: vem mais próximo, essa vida é curta e passageira, nós somos como esse ladrão na cruz, que não sabemos muito bem o nosso tempo, e o nosso tempo, por mais anos que nós tenhamos, por mais vida ou mesmo vivamos em ditosidade, meus queridos, isso diante da eternidade é muito pouco, é passageiro, como diz o Salmo, é um piscar de olhos. Não perca essa oportunidade de viver essa salvação e de vivê-la evidenciando o amor de Deus no seu coração, desejando a sua presença e a sua comunhão. Essa relação de salvação, ser produto do Espírito e ter evidências no nosso comprometimento e na nossa entrega com Ele, meus irmãos,
é clara lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, verso 13, quando começa o apóstolo Paulo dizer assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí o texto pega e diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Amém. Veja só, por que eu tenho que desenvolver a salvação? Por que eu preciso desejar cada vez mais a Deus? É porque Ele efetuou em mim o seu querer e o seu realizar. Ele me concedeu a sua graça, meus queridos. Então, aquele a quem foi concedido a graça, há uma resposta positiva. Senhor, eu quero, Senhor. Lembra de mim, eu quero a tua presença, eu quero estar diante de ti, eu quero estar nos céus com o Senhor. É isso que o texto está nos dizendo, queridos. Você se torna cristão, portanto, não é porque você fez alguma coisa, mas porque alguma coisa foi feita para você. E aquele que recebe o que foi feito por ele, o anseio, o anelo do coração dessa pessoa é estar na presença do Senhor, quem fez tudo por ele. Portanto, aqui, meus irmãos, eu termino citando um salmo. Salmo 73, verso 25 e 26. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto. Nós até podemos ler juntos. Esse salmo e a sua declaração é uma declaração que precisa ser uma verdade na minha e na sua vida, de tal maneira que isso seja profundamente significativo na vida de todos nós. Salmo 73, abra comigo aí, verso 25 e 26. Esse homem chamado Asaf, depois de tanta provação, da declaração sincera dele quase ter se desviado da presença de Deus, mas aí no final do salmo ele vai declarar isso aqui. Leia comigo. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Amém. Aquele que quer e sabe que não tem uma coisa mais importante no céu do que a presença de Cristo e poder ter comunhão com Ele, é aquele que sabe também, e se compraz na presença de Deus aqui nesse mundo, nessa terra, não tem um elemento mais prazeroso na vida dessa pessoa do que a sua comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus queridos.